Agora 8 horas 22 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM em 98,3, ao vivo também no Face, YouTube, Instagram, para você que está acompanhando aí também a gente, daqui a pouco vamos ter o podcast do programa, logo mais reprise na Plena TV, enfim, com todos os canais aí para você curtir e acompanhar toda a nossa programação. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar e também com o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem. Programa de hoje conversando com a colombiana Maria Andréia Duque Guevara, colombiana, refugiada no Brasil há pelo menos 17 anos, desde 2008 está no Brasil, e esse ano você vai fazer a maior idade de Brasil já, né? Vai completar 18 anos. E você tá uma menina, o importante é isso, a cabeça. E aí, você é cientista política, também, né, inovadora social, promove e conhece sobre a questão da tecnologia e inovação, e conhece inclusive aqui a nossa região, já esteve aqui em Campos, sabe bem como é que é essa bela planície aqui, Goitacá. Mas eu quero trazer dessa parte profissional sua, daquilo que você falou que não foi um acontecimento, foi por uma decisão, né? Foi por uma escolha, né, que você acabou tendo a sua vida transformada, e é justamente a sua profissão, que é de cientista político. Então, queria que você analisasse, e lá no começo do programa você falou, a gente está vivendo, né, tem vivido momentos difíceis, com o surgimento aí de monstros, né, pelo mundo afora. Isso me assusta muito, me faz lembrar aí a Segunda Guerra Mundial em alguns momentos, e sinceramente, eu não gosto de comparar nada ao fato do líder alemão lá da Segunda Guerra. Sinceramente, eu acho que nada parecido com aquilo, então, né, e tem até receio mesmo particular de comparar alguma coisa ao Führer alemão. Então, eu quero te pedir, minha querida Maria Andréia, para analisar, e aí aquilo mais uma vez, como da sua experiência vivida, dessa coisa intrínseca, como que você está vendo? Eu vou tentar juntar todos os assuntos para a gente adiantar por conta do tempo. Você também tem compromisso hoje aí. Esse imperialismo, e se você até concorda com essa questão desse tríduo, que vai avançando aí pelo mundo, como os Estados Unidos, Rússia e China. No último dia 3, os Estados Unidos invadiram a Venezuela, tomaram lá o seu líder, até então o Maduro, levaram preso numa operação cinematográfica, onde 40 civis e 30 cubanos que faziam ali a segurança dele morreram. Basicamente, ele nem confiava nos seus compatriotas, porque ele tinha medo de traí-lo. Então trazia de Cuba esse pessoal para fazer a segurança dele, basicamente. Como é que você vê esse avanço dessa nova geopolítica para além das riquezas naturais, como petróleo, terras raras? Como que você analisa esse momento no mundo? Cláudio, deixa eu te falar algumas coisas. Eu não quero politizar nossa conversa, eu não vou entrar em detalhes pontuais, mas eu sim quero fazer uma leitura abrangente e desde meu olhar. Hoje, eu trabalho no setor humanitário. Hoje, eu trabalho numa organização que se chama RSEED, Refugees Seeking Equal Access at the Table. Refugiados procurando um espaço na mesa, na tradução em português.
E a missão do meu trabalho é fazer que pessoas refugiadas deixem de ser invisíveis e passem a participar das decisões que afetam suas vidas, nossas vidas. Então, a missão da nossa organização é criar, dentro dos países que assignaram compromisso nas Nações Unidas, que são 193 países, existem 193 delegações de países na ONU, para que dentro dos seus governos sejam instaurados conselhos consultivos de refugiados. O que significa isso? Que quando as delegações dos países viajam a Genebra ou a Nova York, a ONU, a fazer revisões ou instaurar compromissos sobre agendas políticas, uma delas, a agenda de refugiados, nosso trabalho é garantir que os estados que tenham criado os conselhos consultivos de refugiados tenham, dentro desse conselho, refugiados, de fato, para que as políticas que sejam feitas para a gente sejam feitas pela gente. Então, essa é nossa missão. Eu sou a responsável pela região de América Latina. Nestes momentos, estamos passando por uma crise devastadora de migração e de refúgio. E é uma crise que tem sido impulsionada por interesses políticos hegemônicos. Então, eu tive a oportunidade de viajar para Genebra agora em dezembro a participar de um evento que se chama o Fórum Mundial de Refugiados, em seu formato de revisão. Então, o Fórum Mundial de Refugiados acontece cada 4 anos, mas existe um intervalo a cada 2 anos onde se faz sua revisão, onde as delegações dos países vão e revisam como têm sido seus logros até o momento em temas de refúgio e migração. O que me permite ou facilita fazer uma leitura política do que eu vejo que está acontecendo atualmente no mundo, sem eu entrar em tecnicismos políticos sobre arquitetura de países. O que eu vejo, Cláudio? O mundo atual que nós conhecemos quando falamos de direito internacional e de ordem liberal é um sistema que é criado a partir da Segunda Guerra Mundial, isso sabemos. E, infelizmente e tristemente hoje, esse sistema está morrendo. E essa é nossa realidade. Uns anos atrás, pensávamos que era impossível ou que ainda era longe a gente ver um genocídio ao vivo e a destruição do planeta. E hoje, isso não é mais uma ficção. Infelizmente, está acontecendo diante de nossos olhos. Tanto assim que a gente assistiu e continua assistindo um genocídio ao vivo pela TV. E existem, Cláudio, algo que me interessa muito sobre a pesquisa atrás dos efeitos da guerra, algo que eu chamo do efeito Palestina. A gente viu horrores ao vivo e nós não podemos fazer nada. E isso gera traumas. E isso gera posicionamentos que muitas vezes incidem em que a pessoa se mantenha neutral. E nestes momentos, a gente não tem o luxo de ser neutral. Porque ser neutral hoje, na minha perspectiva, e o que eu estou falando aqui, quero que fique claro, não é uma visão da minha organização, é uma visão pessoal minha. Na minha perspectiva, hoje, ser neutral é aceder. E quando falamos do que está acontecendo hoje no mundo, eu sinto, como eu venho da área das ciências sociais, uma das minhas matérias favoritas era filosofia política.
e história política. E recentemente estava lembrando do Leviatã, o livro Leviatã do Hobbes. E a melhor resumo que eu consegui me dar a mim mesma é que nós estamos vivendo hoje no mundo hobbesiano, em um mundo onde o complexo militar e o poder hegemônico militar está acabando com o multilateralismo. E na política, e especialmente no setor humanitário, o multilateralismo é o que nos permite que existam portas de diálogo abertas, proativas e a favor do progresso. E hoje em dia estamos aniquilando o multilateralismo, coisa que é supremamente grave. Então, eu tinha separado aqui, eu não vou falar dos 10 exemplos, mas só para que você e tua audiência, que eu tenho certeza tem esse conhecimento, mas é importante a gente não esquecer que nós falamos de Venezuela, nós falamos da Ucrânia, nós falamos de Irã, mas existem crises humanitárias que vêm se cocinando por anos e ainda a gente não viu o pior. Então, começamos com Venezuela, Sudão, Palestina, os Estados Unidos, Síria e Líbano, Sudão do Sul, Haití, Afeganistão e Paquistão, Etiopia e Eritreia, a República Democrática do Congo. Então, Cláudio, eu aí te mencionei 10 crises humanitárias e políticas que levam anos acontecendo e ainda não vimos o pior. Então, qual é a minha reflexão? Eu te comentei no início, eu sinto que estamos em um tempo de monstros. E hoje em dia, na minha visão, cada vez mais as ideologias políticas e os partidos políticos e os lados políticos se estão desvanecendo. E é uma luta entre o mal e o bem. E eu sou do bem. E eu quero que a gente entenda que, aportando nosso grau de arena, tendo conhecimento sobre o que acontece ao nosso redor, nós também estamos fazendo nossa parte, mas não podemos fechar os olhos e não podemos virar nosso rosto. E você estava falando de um trio de países. Meu trio é um pouco diferente, eu tenho uma triada diferente, porque eu vejo, eu gosto muito de ler história, e existe a história do Clube do Safari, temerosa, Estados Unidos, Israel e França. Então, eu vejo que hoje em dia a gente é liderado por uma hegemonia política encabeçada pelos Estados Unidos, por um presidente que sofre de uma moral despreocupada e um presidente que administra e lidera um Estado pró-guerra. Então, é algo que para mim ficou muito claro. Os Estados Unidos é um Estado pró-guerra e é um Estado que está a favor da morte, porque é isso que estamos vendo. E quando uma economia entrar no ciclo da guerra, vai ter um efeito dominó que só vai se convertir em desgraça. E essa desgraça está diretamente exposta na crise imigrante e na crise de refugiados. Porque entre mais guerra tenha e mais inestabilidade os estados hegemônicos apliquem em países que supostamente deveriam ser soberanos, mas
inflexão social e ruptura social vai ter. As pessoas vão fugir, porque nós, por instinto biológico e natural, queremos proteger nossa vida e a das nossas famílias. E que acontece? Territórios abandonados, territórios com pessoas expulsadas, são territórios que são fáceis de dominar, e isso que está acontecendo. Então, eu vejo que hoje o direito internacional está sendo colocado à prova, e a ordem liberal que a gente conhecia está mostrando suas falhas, Cláudio. Então, minha mensagem, embora eu seja uma pessoa muito optimista, eu não vejo um panorama muito optimista, porque ainda eu sinto que não chegamos ao fundo do buraco. Ainda, infelizmente, eu vejo que vai acontecer pior para que venha algo melhor. Mas, eu te falei, em um tempo de monstros, eu escolho ver a beleza nas pequenas coisas. Eu escolho sonhar em cores. E eu escolho amar sem medo. Então, se tem uma mensagem para passar, é isso. A gente não pode perder a esperança. A gente não pode perder nossa fé. E a gente, de jeito nenhum, pode deixar de sonhar e de ter ambições. E nós estamos lutando contra gigantes, e uma pessoa sozinha não pode lutar contra um gigante. Então, eu decidi ser a gigante da minha vida, para que os problemas que eu enfrento, eu consiga solucionar com destreza, com empatia. E eu vejo que a solução é nos juntar e entender o poder da comunidade. E entender quem que são teus amigos, com quem que você está junto, porque o que eu quero para a minha vida, em um mundo que está esquizofrênico, é pessoas boas, que pensem em progresso, que queramos fechar negócios juntos e que a gente trabalhe com propósito. Então, Cláudio, eu sinto que me amerita entrar em detalhes, porque o que acredito que um espaço como o teu, hoje, eu sendo a convidada, é a gente ter muita gratidão e nos sentirmos privilegiados, porque hoje estamos conseguindo falar, trocar ideias, expor nossos pensamentos, nossas reflexões, nossas dores, nossas vitórias. E somos privilegiados porque não estamos em uma barraca alagada em Gaza, não estamos levando tiros em Irão e sendo politizados por qualquer um, não estamos em uma prisão na Inglaterra porque expusimos nossas visões de uma maneira passiva, não estamos sofrendo com uma espada de Damocles em frente na Venezuela para ver o que está acontecendo. E aí são inúmeras tragédias que eu posso te nomear. Então, eu prefiro tomar uma posição de que meu privilégio eu tenho que aceitar e eu tenho que reconhecer. Sou uma pessoa privilegiada, que está numa situação de segurança e que as escolhas que he tomado me permitem viver em um mundo de monstros, ainda em construir uma vida feliz. E eu acredito que essa é uma mensagem que a gente deve levar para o dia a dia e entender outra coisa, que as coisas, Cláudio, não caem no nosso colo. E não é suficiente desejar e pensar que você está sendo bom com o próximo para que as coisas cheguem. As coisas boas chegam para quem corre atrás com uma intenção no coração e saber que a gente pode fazer tudo o que a gente se proponha, porque nós temos uma característica divina
E estou falando de divindade suprema, que é ser nossa melhor versão. E que melhor que ser nossa melhor versão com pessoas que a gente ama e compartilha nosso propósito, Cláudio. Espetacular. Não, muito bom. Só pontuar duas coisas aqui para você comentar, pelo menos uma delas, e a gente caminhar para o fechamento dessa primeira conversa nossa, que eu tenho certeza será de muitas. Que bom poder fazer parte desse momento que você se sente bem, né, ofertando a você essa condição tão importante que é de ter voz. Eu acho que isso, o Grupo Folha da Manhã, eu também de forma muito particular, penso desta forma, essa linha editorial do Grupo Folha, de dar voz a essa minoria, ou, né, a uma população que sofre, independente de seu tamanho. Você falou em Leviatã, para quem acompanha a gente aí, está na Bíblia, lá em pelo menos 3 passagens, né? Isaías, Jó e Salmos também tem Leviatã, que tem 2 pontos importantes, e que você fala, de fato, na Bíblia traz um super monstro poderoso, gigante, com grandes poderes, mas por outro lado também é aquilo que você falou, tem a oportunidade de Deus mostrar que ele é muito maior do que tudo isso, e no fim ele vence esse mega poderoso monstro, né, contado nessa história. E um outro fato também que você traz, e aí analisando bem dentro do seu campo de trabalho hoje, nessa perspectiva sua, a gente falou aqui, você falou em 10 países, eu anotei alguns, não sei se você falou Afeganistão, mas você se lembra, e o brasileiro deve se lembrar, as pessoas devem se lembrar, de quando o exército americano saiu do país e os afegãos se pendurando no trem de pouso dos aviões, nas turbinas. Muita gente morreu caindo dali, esmagada pelo trem de pouso. Quer dizer, são pessoas que tentam isso que você conseguiu, esse refúgio num outro país, não conseguem. E, claro, tem um outro ponto também. Milhões e milhões de refugiados pelo mundo nesses acampamentos que eram para ser provisórios e viraram caóticos. Viraram acampamentos caóticos com crises humanitárias gigantescas, como, por exemplo, a questão de social, segurança, higiene pessoal. É uma tragédia humana, na verdade. Como é que é isso também na sua visão hoje e nesse trabalho mais dedicado seu a esses refugiados? Então, muito obrigada pela pergunta. Eu não tenho uma resposta, que traga uma solução. Minha resposta é mais uma reflexão e uma provocação e um chamado à ação. Deixa de passar uns números alarmantes. Hoje em dia, existem mais de 123 milhões de refugiados no mundo inteiro. Olha este número, mais de 123 milhões. E vou te dar uns números mais alarmantes por regiões. África, 45,4 milhões. Ásia, isto incluindo Oriente Médio, 45,8 milhões. Europa, 11,5 milhões. E as Américas, nossa região, 20,6 milhões de refugiados. Em um mundo onde hoje 60% da ajuda financeira tem sido cortada e os governos estão investindo mais de 100 vezes em defesa. Então, não é problema que não existe dinheiro, que estamos pensando que es que nos bancos não tem dinheiro. Esse não é o problema. O problema é prioridades políticas dos governos. Então, a realidade hoje, embora crítica,
é o que está permitindo, Cláudio, que a gente acorde para uma realidade que não permite que a gente fique com os olhos fechados, que não permite que a gente não tenha apatia com a pessoa que está lutando pela sua vida, tratando de manter sua família alimentada. Então, o que temos que fazer é olhar para nossos lados, reconhecer quem que está ao nosso lado e como podemos ajudar. E, formalmente, desde o trabalho, que minha organização e outras organizações como a nossa, nós não somos uma ONG, nós somos uma RLO. Em inglês, RLO quer dizer Refugee Led Organization. Somos uma organização liderada por refugiados. É uma nova figura que está surgindo, porque insistimos e vemos a importância que, para a maior crise atual da humanidade, essa crise de migração e de refúgio, quem trabalha a favor e para os refugiados devemos ser nós também. Então, meu chamado é prestar muita atenção quem que está ao nosso lado e não dar as costas, porque em algum momento podemos sermos nós. E você falou da Bíblia, e nestes dias eu recebi uma mensagem que eu acho muito bonita, e eu vou ler com vocês, porque é uma passagem de Levítico 19:34. Como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco, amá-lo como a ti mesmo. Então, a provocação que eu faço é: não vamos a virar as costas, não vamos a virar também vítimas. E para as pessoas, Cláudio, que não se sentem que estão sendo enxergadas, que não se sentem que estão sendo escutadas, eu escuto, eu os enxergo. E só bater a porta, porque sempre vai ter pessoas com o coração aberto que queremos trabalhar a favor do serviço e a favor das comunidades. Então, para mim, eu fico repetindo esta frase, é como um mantra que me ajuda. Em um mundo de monstros, eu decido ver a beleza na vida, e eu decido amar sem medo. Então, Cláudio, que fique como lição que todo dia temos a oportunidade de fazer a diferença. E com pequenas coisas, a gente soma grandes vitórias, Cláudio. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E essa passagem também da Bíblia foi dita para os nativos também, né, de Israel, que também foi no Egito estrangeiro. Ou seja, exatamente, eles também foram estrangeiros no Egito. Então você vê... Quem de nós não pode ser amanhã um estrangeiro? Então... Exatamente, isso é algo que a gente não pode esquecer. E outra coisa, Cláudio, que eu queria encerrar para nós que vivemos no Brasil, né? O Brasil, hoje em dia, se falamos da região pontualmente, tanto o Brasil como o México, em América Latina, são os países que viraram os maiores corredores de migração e de refúgio. E eles já não são países de passagem, são territórios de vida, são onde as pessoas estamos chegando. Então, as respostas do governo, das organizações civis, das organizações lideradas por refugiadas, têm que ser mais inteligentes e têm que ser construídas com quem vive essa realidade todos os dias. Se é algo para nós devemos estar envolvidos. Para fechar e te agradecer, a Manuela Cordeiro colocou um comentário aqui no Face, interessante, eu pesquisando aqui, ela é de Campos, mas está morando em Boa Vista, Roraima.
E ela diz aqui, ó, bom dia, perfeito, mas isso mais cedo, né, sobre esse debate da Venezuela, ela diz aqui, ó, mas o Sudeste não faz ideia, o Sudeste do Brasil, que é onde nós estamos aqui, na rádio, e você aí no sul do país, mas o Sudeste não faz ideia da fronteira aqui com a Venezuela. E ela manda para você aqui, ó, em castelhano, Deus te bendiga. Manuela Cordeiro que comenta. Manuela Cordeiro, comadre, Deus te bendiga a ti também. Muitas graças por los buenos deseos. E lembra, eu te vejo, eu te escuto e a gente está junto. Quero te agradecer muito pela entrevista, por compartilhar essa história bonita com a gente aqui de superação e esse momento importante para a gente de poder dar voz a você que é uma liderança dos refugiados e seguir na sua luta. Uma coisa, aliás, quero combinar duas coisas contigo, que eu não estava sabendo. Vamos combinar, eu gosto de combinar. Cláudio. Então vamos lá. Primeiro, nós não falamos nada, nem tivemos tempo de conversar, mas eu também sou cozinheiro. E modesta à parte, sou bom. Eu também. Então nós vamos ter que trocar umas receitas aí. Sou aqui de uma cidade vizinha a Campos, que é Italva, e que tem uma comunidade também libanesa. E lá, aqui na região, para você ter ideia, Italva é a terra do quibe. Então, esquece, se você também cozinha essa culinária libanesa, pode preparar e te mandar as fotos aí do seu caderno para mim, e eu mando o meu para você aqui. Estamos combinados, isso é um combinado gastronômico. Gastronômico, não sou chefe, eu sou cozinheiro, eu tenho um filho, Diego, que é o mais velho, aí sim, ele é chefe formado, trabalha na Petrobras, inclusive, lá, chefe de 5 estrelas. E outra coisa, quando vier a Campos, tem que passar por aqui pra gente trocar essas receitas pessoalmente, combinado? Absolutamente, para te dar um abraço colombiano, Cláudio. Outra coisa, eu deixei aqui no nosso chat meu LinkedIn. Se você quiser compartilhar, eu ia adorar conhecer sua audiência. Portas abertas aqui em Santa Catarina e no Paraná para vocês. Muitíssimo obrigada pelo convite e por me receber. Me senti em casa, Cláudio, me senti acolhida. Muito obrigada. E, como eu falei, se eu posso deixar uma mensagem, gente, o poder da comunidade em que estamos inseridas é valiosíssimo. E em um mundo de monstros, optem por sonhar em cores, optem por olhar a beleza nas pequenas coisas e escolham amar sem medo. Ótimo, obrigado por tudo, fique com Deus e até a próxima. Bom dia. Cláudio, feliz viernes, hasta a próxima. Valeu, com Deus. Conversamos ao vivo aqui com a Maria Andréia, ao vivo, e ela está hoje ela está em Santa Catarina, como ela disse, veio para o Brasil por Curitiba, mas hoje em Santa Catarina, Maria Andréia Duque Guevara, que é colombiana, refugiada política no Brasil, cientista política e inovadora social. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Também um ótimo final de semana. A gente segue, né, com nossa programação, com muita música e informação. E você continue ligado aqui na Folha no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Chegou a sua chance de navegar na ultra velocidade da internet da Acesso Total. Assine 600 mega por apenas R$ 79,90 e tenha a internet